Aleluia! Queridos irmãos, tem uma palavra da parte do Senhor no livro de Atos para compartilhar com os irmãos. Atos, nós leremos alguns versículos no capítulo 6 e alguns versículos no capítulo 7. Amém? Glória a Deus! Preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Eu quero crer, meus irmãos, que Deus tem feito coisa nova no nosso meio. E Deus prepara a gente para viver coisa nova. Como é bom quando a gente se prepara para viver as coisas, não é? Como é complexo quando a gente precisa viver algo importante, mas foi pego de surpresa, né? Eu, por exemplo, gente, eu não gosto de festa surpresa. Fala isso para minha esposa, né? Eu não gosto de festa surpresa. Eu gosto de planejar a minha surpresa. Porque quando, por exemplo, quando eu era mais novo, às vezes o pessoal fazia festa surpresa, Sadraque, aí passava o dia todinho sem te dar nem bom dia, fingindo que esqueceu. Aí ficava um dia de aniversário todinho sofrendo, triste, esqueceram, o outro esqueceu, para no final fazer aquela festinha e dar o parabéns e aquela surpresa ali sem graça. Não, meus irmãos, eu gosto de acordar. Lá em casa a gente comemora aniversário na virada do dia. A gente espera da meia-noite, conta os segundos e já vive aquele dia de alegria com as crianças, ou comigo ou com ela. É? Eu gosto de me planejar para viver o melhor de Deus. E eu creio que essa palavra de hoje terá elementos para você preparar teu coração e a tua mente para viver um ano de 2025 cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? A personagem bíblica que eu vou citar aqui é Estevão. E Estevão recebeu uns títulos e umas falas de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, do autor do livro de Atos dos Apóstolos, de que ele é o título da minha palavra, ele era um homem cheio de graça e de poder. E essa é uma crença do meu coração. Eu creio que existe, irmãos, preste atenção, vou repetir uma fala do nosso querido Bispo Rubem. Eu, de vez em quando, vou lá matar saudade, né? Essa semana fui lá no culto de oração, foi muito precioso. E ele disse assim: meus irmãos, alguns de nós estão esquecendo a nossa natureza pentecostal. Não podemos esquecer que somos uma igreja que se alegra na presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, isso é muito importante. E Estevão, a história que eu vou fazer citação aqui de Estevão, vai nos lembrar disso hoje. Eu quero ler um versículo com vocês, fazer uma oração e dar início a essa palavra que vai preparar o nosso coração para a mesa do Senhor. Amém? Nós leremos o versículo que está no capítulo de número 6 e é o versículo de número 8. Diz assim, a Sagrada Escritura. O versículo que dá título à palavra de hoje. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu vou ler mais uma vez. Estevão, cheio de quê, meus irmãos? De graça e de que mais? De poder. Fazia-se prodígios e grandes sinais entre o povo. Oremos. Meu Deus e meu Pai, precisamos, irmãos, saber quem somos. Precisamos ter a alegria de nos descobrirmos como crentes em Cristo Jesus. Precisamos ter a alegria de olhar para dentro de nós e encontrar nesse olhar um servo de Deus, uma serva de Deus. Temos que ter essa alegria. Mas alguns estão inconformados com quem são e ficam fantasiando que são isso ou aquilo, sonhando em, quem sabe, ter uma vida que nunca tiveram ou nunca terão. Vidas essas que, na fantasia de alguns, se um dia tiver essa vida, aí vai ser feliz.
Meu irmão, a felicidade é o assunto mais debatido no mundo da filosofia. Há mais de 4.000 anos se debate sobre a origem e a existência e a possibilidade de ser ou não feliz. Alguns pensadores ficaram famosíssimos discorrendo sobre a felicidade. E outros mais famosos ainda ficaram discorrendo sobre a impossibilidade de ser feliz enquanto ser humano. Mas alguns entram na fantasia e querem realmente acreditar que são aquilo que estão contando por aí que são. É uma discussão sobre identidade que eu quero propor hoje aqui. Porque é a identidade que vai marcar este personagem, Estevão. É a identidade de um homem que se encontra cheio da graça e do poder do Espírito Santo. E o que eu quero propor hoje aqui, na minha palavra, é que isto basta, meus irmãos. Se a graça e o poder do Espírito Santo de Deus não bastarem para nós, meus irmãos, o que será da nossa vida? Meu Deus e meu Pai. Esses dias, tive acesso a uma história. A história de um camarada, preste atenção nisso, pastor Valmir, Coronel Sampaio, o nome dele era Sampaio Maria. E ele ficou conhecido como Coronel Sampaio. Escuta isso. Este homem, ele tinha um sonho de ser militar. Ele tinha um sonho de ser um graduado, né, no militarismo. E ele, por muitas razões, não conseguiu. Aí no ano de 2010, esse homem, vamos estar rindo ali porque deve lembrar já da história, né? Uma história muito famosa essa, tá? Em 2010, esse homem entrou num batalhão da polícia militar do Rio de Janeiro, da PM, entrou num batalhão, escuta essa história. E ele se apresentou como um oficial da polícia. Ele se apresentou, era o sonho da vida dele, era ser um militar. Ele não tinha conseguido ser. Só que ele encasquetou, disse, eu vou ser. Aí entrou dentro de um quartel, aqui da PM no Rio de Janeiro, não vou dar muitos detalhes, falar o nome dele, depois se quiser ver a reportagem, você veja. Olha o Giovanni ali atrás já rindo. Ele entrou no quartel e se apresentou, levou documento falso e se apresentou como um oficial. Esse homem, durante 3 meses, no ano 2010, ele deu palestras dentro do quartel da PM. Em vários quartéis, ele deu palestra. Escuta essa, Elvis, olha que história. Ele planejou o policiamento do estado do Rio de Janeiro. Ele redistribuiu os carros na rua. Ele falou, não, essa área ali está muito perigosa, eu quero as patamas ali, ó. O carro da polícia vai ficar ali. Começou a mandar dentro do quartel. Ele ensinou técnicas de abordagem, deu aula, gente, para os oficiais da polícia e para os funcionários. Ele comandou armado operações na rua. Ele pegou a arma e saiu na rua e armado comandou diligências da polícia no meio da rua. Esse homem brilhou tanto nesses 3 meses que a Secretaria do Estado, de Segurança do Estado, chamou ele e transferiu ele, puxou ele para trabalhar na Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro para dar palestra e preparar a polícia do Rio de Janeiro, em 2010. 3 meses depois, o secretário investigou, alguma coisa deve ter acontecido, e descobriu que o homem era um farsante. Ele era um falso policial. Durante 3 meses.
A pergunta que eu te faço é: até onde nós vamos com o sonho de sermos quem nós não somos? Com a tristeza de repente, querer tanto uma coisa, querer, e até onde nós iríamos? Até onde eu e você iríamos? Esse homem mostrou que não tinha limite. Em 2011, ele deu uma entrevista para o Fantástico. Depois você entra nas redes sociais, depois, tá? Agora não peca não. E veja essa história. Meus irmãos, eu fiz citação aqui a um texto de um homem que se bastava na presença de Deus, que olhava para a sua vida, para a sua existência, para a sua casa, ele dizia: a graça e o poder do Senhor basta. Que bom, meu Deus, que eu sou quem eu nasci para eu ser. Que bom, meu Deus, que eu sou esse marido, que bom que eu sou essa esposa, que bom que eu sou esse filho. Pastor, mas está faltando a carne, está faltando isso, está faltando aquilo. Meu irmão, se tiver a graça e o poder do Senhor, basta. Para Estevão bastou. Esse homem, acompanhem comigo aqui, preste atenção, esse homem, aqui no versículo 9 e 10 do capítulo 6, leia comigo, 9 e 10 do capítulo 6. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, da província e da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha para cá. Eles não podiam resistir ele. Ah, pastor, quer dizer que então ele tinha um espírito de um homem muito animado? Não, meus irmãos, esse espírito aqui está escrito com a letra maiúscula. Não está falando do espírito da humanidade de Estevão, está falando do Espírito Santo na vida de Estevão. Eles não podiam resistir, eles não podiam conversar, eles não conseguiam ganhar a discussão num debate com aquele homem. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Versículos de 11 a 15 dizem assim. Versículo 11. Então subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Olha para cá em nome de Jesus. Não aguentaram discutir com ele. Por quê? Não é porque ele era mais inteligente, não. Não é porque ele tinha 10 anéis do dedo, não. 20 pós-graduações, MBA, o mais inteligente, o mais eloquente. Não, irmãos, não é sobre eloquência, não é sobre conhecimento, é sobre a presença de Deus. É sobre isso que eu estou falando. Não aguentaram discutir com ele. Aí quando não aguentaram, criaram falsos testemunhos. E disseram: ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Mas a resposta de Estevão não foi chateadinho. Amém, meus irmãos? É assim que nós agimos. Quando uma pedrada vem, quando uma fala falsa vem, quando uma coisa que não magoou o nosso coração vem, geralmente a gente reage como? Chateadinho, né? Reclamando, fala mal, briga,
não vou na igreja esse mês. Eu não vou. É como nós reagimos. Mas a reação de Estevão, que não é mérito dele, tá? A reação de Estevão deveria ser um alvo de todos nós, de todos os crentes. Quando aqueles que levantaram calúnias contra esse homem olharam para ele, o rosto dele, semelhantemente ao que havia acontecido com Moisés tempos atrás, olharam para o rosto daquele homem e o rosto dele estava brilhando. Um brilho, irmãos, sobrenatural, sobre-humano. Pastor, não. A minha mente vai só até aqui, ó. Eu tolero só até aqui. Esse negócio de baleia engolindo gente, esse negócio de mar se abrindo, de rosto de homem brilhando. Aí não, pastor, o senhor está abusando da minha fé. Meu irmão, não dá para acreditar mesmo com olhares humanos. Isso aqui é para quem tem fé. Isso daqui é para crente que fica feliz quando chega a data da Santa Ceia, porque vai renovar a aliança com Deus, porque quem tem fé acredita que sim, o homem fica 3 dias e 3 noites na baleia de um peixe, sim, o mar vermelho se abre, e sim, um homem cheio do Espírito Santo terá o seu rosto brilhando. Enquanto o brilho de alguns é na calúnia inventada contra este homem, o brilho desse homem, a devolução desse homem, o devolver deste homem para esta sociedade que o maltratava, que falava mal dele, que pisava nele. Entenda uma coisa, irmãos, estava tendo uma briga aqui. Uma briga, pastor Valmir. Os judeus que falavam língua grega estavam brigando com os judeus que falavam aramaico. Eles não se entendiam. Aí na hora de partir as benesses, e as dotes e as dádivas, não se sabe se é com dinheiro ou se eram cestas básicas, por exemplo, para as viúvas. As viúvas que falavam grego estavam recebendo menos do que as viúvas que falavam aramaico. Era uma divisão dentro dessa comunidade. Deus então levanta pessoas para servir. Estevão era um desses. Um homem que estava servindo a igreja. Pastor, é isso que eu ganho, servindo a igreja, pastor. Estão levantando calúnia sobre mim. Dê glória ao teu Deus, porque a Bíblia é repleta de histórias como essa. E não diz que Estevão foi choramingar com a liderança da igreja. Existia agora uma clara divisão aqui. Homens que estavam organizando essas coletas e essas distribuições para as viúvas, e os apóstolos que estavam se dedicando à oração e à pregação da palavra. Mas não há um versículo sequer dizendo que Estevão foi reclamar com os apóstolos sobre as calúnias que estavam fazendo sobre ele. O que Estevão devolve àquela sociedade é um rosto brilhando. Que o Espírito Santo de Deus encha a minha e a tua vida, meu irmão. Para o que a gente venha devolver para essa sociedade, seja um rosto brilhando da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. No teu olho, no teu penteado, no teu olhar, no teu sorriso. Um sorriso cheio da presença do nosso Deus. Foi isso que Estevão devolveu. Só isso, pastor? Meu irmão, não é só isso, é muita coisa. Mas não ficou só nisso não. Esse homem estava pronto. Pronto como, pastor? Para pregar a palavra. Agora no capítulo 7, o texto sagrado vai dizer, meus irmãos, que Estevão começa a pregar. Segundo os estudiosos do Novo Testamento, esta pregação que começa agora no capítulo 7, será a mais extensa pregação feita por um homem, por um discípulo em todo o Novo Testamento. A mais extensa pregação. Ele vai desde o início, desde os patriarcas, até ali, as vésperas daquele tempo onde eles estavam vivendo. Ele faz uma pregação e ele demonstra claramente, expondo a palavra de Deus para aquela gente, que o que eles estavam fazendo,
o povo de Deus já havia feito com profetas, com homens, com mulheres. O que Estevão estava explicando para eles através da pregação da palavra é: o que vocês estão fazendo não é coisa nova. Então eu lhe digo nessa noite, homem e mulher que tem sido perseguida, que tem vivido lutas para poder estar aqui, que tem vivido dificuldades para poder estar aqui. Eu lembro aqui de muitas histórias, a Pamela que passou uma luta enorme com um filhinho, glórias a Deus, o neto do Nilson e da Meire está melhor, não é isso, minha irmã? Quantos podem dar glórias a Deus? Nossa querida irmã Marinha também está ali, te vi, minha querida irmã, está muito bonita, muito glórias a Deus. Nossa irmã esteve no hospital, fez procedimentos no coração, quase foi, segundo as palavras dela para mim, quase fui, meu pastor, mas está aqui presente. E hoje, minha irmã, você vai tomar a Santa Ceia conosco. Estevão, irmãos, nos inspira a viver histórias assim. Pedradas, calúnias, palavras que deveriam ferir, e nós vamos devolver o quê? Rosto brilhando e pregação da palavra. Rosto brilhando e pregação da palavra. E aí, irmãos, eu quero pular com vocês lá para o versículo de número 54, que diz assim: ao ouvirem isto, olha o que o povo vai, a maneira que o povo vai reagir à pregação, a brilhante pregação que Estevão fez. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio da presença do Senhor. É isso que está escrito, irmãos? Não. Ué, ouviram a pregação da palavra, pastor Valmir? E não ficaram cheios do Espírito Santo? Aprendamos aqui, irmãos, essa coisa terrível que é a natureza humana. Escute isso. Ou ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Viraram o bicho contra Estevão. Os dentes rangendo, rosnando contra o pregador da palavra. Eu aprendo aqui, meu irmão, que o ser humano só pode dar o que tem dentro. Esses homens, eles tinham dentro de si raiva e ranger de dentes. Então, o mais eloquente dos pregadores desse momento aqui estava pregando, mas a única coisa que eles conseguiam colocar para fora, externar, era raiva, era ódio, era ranger de dentes. Mas leia comigo o versículo de número 55 e veja que coisa linda. Mas Estevão, mais uma vez o texto bíblico vai ratificar, vai dizer, vai reforçar, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos, onde, meus irmãos? Diga bem alto no seu lugar, onde Estevão olhou? Olhando para o céu. Ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Glórias ao teu nome, meu Deus e meu Pai. Porque aqueles homens, eles tinham raiva, eles tinham ódio, colocaram isso para fora. Mas Estevão tinha rosto brilhando, tinha pregação, tinha a palavra de Deus e estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aí ele nos deu aqui uma chave, pastor Valmir, para viver um ano 2025 de vitória. Quando a luta chegar diante de você, quando o muro for colocado, for imposto diante de você, quando o caluniador estiver diante de você, quando o diabo estiver usando alguém para te ferir, para te magoar, pare de olhar para essa situação, pare de olhar para essa muralha, pare de olhar para essa pessoa, porque essa pessoa não é teu inimigo, pode estar sendo usado pelo inimigo, mas não é teu inimigo. Pare de olhar para isto e olhe para onde Estevão olhou, olhe para o céu, meu irmão. O céu ainda é o lugar para onde devemos olhar. Só um homem cheio do Espírito Santo para fazer isso. Irmãos, eu não estou propondo aqui uma coisa impossível de ser vivida, não. É impossível para nós como seres humanos. Mas creia, um homem cheio do Espírito Santo viverá proezas. Uma igreja cheia do Espírito Santo viverá proezas, sinais e maravilhas, aleluia.
Meus irmãos, eu quero propor que Deus nos dará uma mente do céu, uma mente celestial. Viveremos aqui na terra como no céu. Não será um céu, porque o céu pleno e total, só quando chegarmos lá. Mas como no céu? Meus irmãos, o Jesus Cristo nos propôs. E o que eu proponho para os irmãos é que é possível. Pastor, como é que eu tenho uma mente do céu então? Uma mente dessa dimensão celestial, deste outro lugar que pode mudar a minha realidade. Eu quero propor, irmãos, 3 coisas. Em primeiro lugar, ler a palavra de Deus. Introjetar a palavra de Deus. Em segundo lugar, viver a palavra de Deus. Uma vez a palavra dentro da tua mente, gravada no teu coração, introjetada na tua alma, viva a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ensine a palavra de Deus. Estevão, irmãos, foi convocado apenas para ajudar a servir as viúvas. Mas ele leu a palavra de Deus, diga glórias a Deus. Ele viveu a palavra de Deus, diga glórias a Deus. Ele ensinou a palavra de Deus. Ele ensinou, ele estava aqui prestes a ser apedrejado porque ele ensinou a palavra de Deus. Irmão, você quer sair a tua mentalidade aqui dessa terra e viver uma mentalidade celestial? Leia, viva e pregue a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 56 diz assim: então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha para cá. Eu quero entregar uma outra palavra para você aqui. Se você aceitar o desafio de ler a palavra, viver a palavra e pregar a palavra, se você for o crente que o seu rosto anda brilhando na cidade de Queimados, se você for o crente pronto para compartilhar a palavra de Deus e estiver pronto para a sociedade te titular, assim como titulou este homem aqui, dizer, não, esse sim é um homem cheio da graça e do poder. Se você é este homem, acredite, o futuro da igreja está garantido. Porque o maior autor dos livros do Novo Testamento, neste instante aqui, era um pequeno jovenzinho que estava aprendendo as escrituras aos pés de Gamaliel, mas foi testemunha daquela maldade que fizeram com o diácono Estevão. E aquela história marcou tanto a vida de Paulo, que uma história idêntica vai acontecer com ele. Idêntica. Quando ele estava pregando em Listra, uma das cidades gregas. A história de Estevão marcou a vida daquele jovem, e eu creio que Deus vai usar você, meu irmão e minha irmã, para marcar a vida de jovens, para marcar adolescentes, os netos da tua família, os filhos da tua família serão marcados. O futuro da igreja está garantido quando a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou repetir. O futuro da igreja é garantido quando a igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. E eu concluo essa palavra, irmãos, lendo os últimos versículos. Então, versículo 60, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Algumas Bíblias vai dizer, e depois adormeceu. Amém? Tua Bíblia está escrita adormeceu? A ideia dos exegetas bíblicos é que quando Estevão estava no auge da dor das pedradas, Deus tomou o seu espírito e não deixou ele ficar ali, sabe, sofrendo até morrer, horas e horas ali sangrando. Não, ele adormeceu, não na presença das pedradas, ele adormeceu na presença do Senhor. Ele morreu na presença do Senhor.
Ele foi um mártir, ele deu a sua vida na presença do Senhor. Daqui a alguns minutos a gente vai estar diante da presença do Senhor. E o meu convite para você nessa noite, que nós sejamos uma igreja sedenta por construirmos as nossas histórias inspiradas em homens como esse. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma citação com vocês. Vaguinho, tem um slide que eu não li. Coloca o slide da citação para mim, por favor, meu príncipe. Esse. Será que eu capturei uma revelação de milagres na terra? Não mesmo. Foi a revelação que me capturou. Esse pastor, autor do livro que eu estou lendo agora, essa semana, ele viveu milagres tremendos na igreja e na comunidade dele. Dias cheios da presença de Deus. E esse pastor, então, ele construiu essa ideia. Algumas pessoas vão dizer: pastor, o que você fez? Você capturou a arte de fazer milagres? O Senhor coloca a mão e as pessoas são curadas? Você capturou essa habilidade? E ele disse: não, eu não capturei nada, o poder não é meu. Eu fui capturado pela revelação da palavra de Deus, que nos ensina que a igreja sim pode viver sinais e maravilhas. O meu convite para você nesses 10 minutos finais desse culto é que a gente prepare o nosso coração para em 2025 viver um ano de sinais e de maravilhas. Se você já recebeu dons espirituais, que Deus venha renovar os dons espirituais na tua vida. Se você já falou em línguas estranhas, que o Senhor venha renovar o dom de línguas na tua garganta, na tua mente e no teu coração. Se você ainda não vivenciou sinais, maravilhas e dons espirituais, que você possa estar pronto para que a visita do Espírito Santo de Deus venha mudar a realidade da tua casa e da tua existência. E que no final de tudo isso, a minha e a tua vida venham devolver a Deus honra, louvor e glória. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Peço carinhosamente que os homens se posicionem aqui, os diáconos, os obreiros que vão participar. E quero carinhosamente também pedir que a igreja feche os olhos e curve a cabeça, que eu vou orar pela tua vida e vou orar pelos elementos da ceia. Eu quero orar por você nessa noite, meu irmão.